Uma breve análise dos pontos mais relevantes da primeira entrevista de Lula como presidente, com destaque para a questão do 8 de janeiro, da tentativa de golpe no 8 de janeiro em Brasília. É sobre isso que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Acompanhe aí. Salve, salve! Agora sim, começando mais um Aos Fatos, o quadro em que a gente discute os temas de política de forma mais solta, mais opinativa, mas sempre de maneira embasada. Nossa meta aqui é que você, ao final desse vídeo, tenha aprendido ao menos alguma coisa. Queremos é transmitir conhecimento. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e aqui estou sempre acompanhado do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e mestre cervejeiro inoxidável Simas. Salve, salve! E nesse vídeo nós vamos abordar a primeira entrevista de Lula como presidente, que ele deu a Natuza Neri, da Globo News. Está dando o que falar essa entrevista e nós vamos discutir isso com um pouco mais de profundidade. Mas antes disso, tenho que te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e assim você ajuda enormemente o Política na Cabeça. Enfim, depois de longos 4 anos, tivemos uma entrevista presidencial digna desse nome, porque convenhamos, foi um show de horrores o que a gente tinha na relação entre o presidente e a imprensa, é ou não é, Simas? Pois é, né? A começar pelo cara se disponibilizar de novo a receber a imprensa, o que todo presidente sempre fez, né? Menos claro, alguém, né? Quer dizer, uma sensação muito boa da gente ver essa volta de normalidade, mas particularmente a figura do Lula, ela representa muito bem essa figura do que é um político de carreira mesmo, né? Chama atenção, assim, ver o Lula no auge, talvez, do seu carisma político, do seu preparo, da sua experiência, conduzindo muito bem a entrevista. A entrevista ficou muito favorável para o Lula, eu diria. Ele vai trazer de volta aqueles pontos que a gente sempre quis, ou que a gente sempre esteve acostumado em ver num discurso de um presidente. A ideia de conciliação, a ideia de respeitar o Estado de Direito. E olha que vivendo um momento difícil, né? Um momento aí que a gente passou por uma tentativa de golpe. Ele fala em punir os responsáveis, mas sempre realçando a história da importância de respeitar o Estado de Direito. Quer dizer, tudo isso me lembra, Davi, daquela obra do Max Weber, A Política como Vocação. Me parece que o Lula, nessa entrevista, corporifica muito bem essa figura do político por vocação, o político que tem carisma, mesmo para quem não gosta dele, né? Assim, chama atenção a forma como ele está extremamente à vontade nessa condição. Embora existam também alguns pontos na entrevista que a gente possa contestar. Um deles é o seguinte, né? O Lula já começa a entrevista dizendo que a inteligência do Planalto falhou em prever esses atos golpistas, que nem eram tão surpreendentes. Que a Natuza começa o tema da entrevista por aí. Em algum momento o senhor achou que poderia perder o controle do país? Mas espera aí, quem da inteligência falhou? Quem responde pela inteligência é ele próprio, né? É o governo dele. Ainda que esteja chegando agora, ele alegou que a gente estava no clima da festa, que foi muito bonita, tudo mais, mas peraí, né? Que vacilo é esse? Foi mesmo um vacilo, né? Alguns analistas, sim, mas só uma parte rápido, apontavam isso daí, que o governo estava entorpecido com a posse, com a festa da posse. E o Lula, de certa forma, concordou, né? Pois é. Então, quer dizer, aí tem uma derrapada. Mas tem uma outra questão curiosa. Ele diz que ou grande parte dos envolvidos lá na tentativa de golpe são profissionais, quase ninguém ali é amador. Isso não me convence muito, não. Me parece justamente o contrário, que a grande maioria eram amadores. Tinha alguns profissionais, na verdade mais em organização do que na ideia de tomar um golpe, mas tinha um monte de gente que estava lá levada pelo fluxo. Também acho que o Lula inverteu a proporção nesse caso aí, né? Ele diz até, ele admite, né, que havia alguns militantes de direita, mas que na visão dele havia muita gente profissional, né, como se fossem golpistas ultra-organizados. Isso. Eu acho que até tinha sim. Parece que tem relatório da ABIN, Simas, que aponta nesse sentido, gente que estava se organizando realmente nessa perspectiva, mas teve muito ali do que você chamou muito acertadamente em vídeo anterior, que aliás fica aqui no card se você não assistiu ainda, que você chama de a rebelião dos tiozões. Achei bem feliz esse termo, porque concordo, acho que o Lula inverte a proporção, tinha mais tiozão
né, de extrema-direita do que golpistas profissionais, como o Lula aponta. Né? Eles não eram uma milícia, eles não eram um grupo extremamente treinado, porque, normalmente a tentativa de golpe já está articulada com outras instâncias, com outras atitudes, vai ter sabotagem aqui, vai ter bloqueio ali, vai ter... Não, a gente entra lá e toma e o poder é nosso. Ele até disse assim para Natuza, né? E tá aqui o camaradinha Tito, que vai se lembrar também. O Lula diz assim, eu fiquei com medo que estava começando um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. E aí, Simas, eu acho que isso aponta uma visão equivocada do Lula também de como se dá o poder político em um Estado-nação. O próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, segundo matéria do Bernardo de Melo Franco, na Folha, em que o Dino comenta que assiste à invasão da janela do prédio do Ministério da Justiça, e ele diz que quando os caras tomam, os golpistas tomam os prédios ali, o Congresso, o Palácio do Planalto, que o golpe havia se consumado. Ele usa uma terminologia desse tipo. Bem, não é verdade isso, né? O poder não está em prédios públicos, a não ser de um ponto de vista simbólico. Exatamente. O que eu estou dizendo, sim, mas é que essa galera poderia ficar ali por 2 meses e ainda assim eles não teriam tomado o poder. Exato. E por isso eu quero resgatar aqui mais uma vez o Yuval Harari, o historiador que escreveu essa obra muito interessante, que é o Sapiens. A Tati vai pôr na tela aqui, como sempre fazemos, e referências sempre ali, né, na descrição do vídeo. Nesta obra, o Harari vai explicar como humanos seguem ficções. E você bem explicou o conceito, Simas, lá no vídeo sobre o bolsonarismo como seita. Perfeito. Vai ficar aqui no card também, se você ainda não viu esse. Não tem como não lembrar e não voltar essa ideia tão rica do Harari. A ideia de ficção não é tomada a palavra no sentido negativo do termo, ao contrário. O Harari apenas quis resumir em uma palavra o fato de que muito do que funciona nas sociedades humanas são construções sociais. A gente segue e obedece instituições sociais que só existem nas nossas cabeças. Isso. Prédios físicos são, de certa forma, a consubstanciação. Olha, busquei lá no cristianismo esse termo agora, hein? Consubstanciação. A consubstanciação desse tipo de forma de poder, mas o poder não está ali nesses símbolos. Ele está no fato de que todo mundo concorda que aquilo existe. Exato. É isso. Exato. Quer dizer, não basta sentar na cadeira do presidente para virar presidente. Para virar presidente. Não é tão assim, simples assim, né? Então, quando o Lula disse que ficou com medo, que estava começando um golpe de Estado, e o Dino disse que o golpe havia se consumado, estão ambos errados. Não estava começando. Não sei se eles falam isso por alguma artimanha política ou se acreditam de verdade, né? Mas, enfim. Então, acho que no caso do Lula, ele até acrescenta na entrevista que ele achava que o Bolsonaro tinha algo a ver com aquilo. Então faz um pouco mais sentido na fala dele, né? Porque ele pensou, no primeiro momento, que de repente tinha uma articulação maior, o próprio Bolsonaro, talvez as Forças Armadas. E por falar em Forças Armadas, trago aqui à tona, como você já bem citou aí, o grande sociólogo alemão Max Weber, mas vou citar em outra perspectiva, que é a ideia do Weber da dominação racional legal do Estado moderno. É do Weber a ideia de que o Estado moderno tem o monopólio legítimo do uso da força. Sim, perfeito. Ou seja, tá aqui de novo o camaradinha Tito, que fica indo e voltando e não nos deixa mentir. É isso. Para o Weber, todos nós concordamos em seguir uma ordem jurídica que coordena essa sociedade e que tem sim uma força material por trás caso essa concordância falhe. Qual que é a força material? São as Forças Armadas, que têm esse legítimo monopólio do uso da violência física. Portanto, para um golpe funcionar, mas para ele ser levado a cabo de fato, ele precisa necessariamente da adesão das Forças Armadas. Não só passação de pano, precisa de adesão. Foi bem diferente. As Forças Armadas disso. fizeram vista grossa, tinha gente das Forças Armadas lá, mas como instituição ela não participou das ações. Inclusive o Lula bem apontou que independentemente da patente serão punidos os militares diretamente envolvidos, porque tinha gente da ativa, inclusive. Olha isso. Isso é muito importante. Agora, por outro lado, eu vi uma coisa extremamente positiva que já vem sendo trazida em outros discursos do Lula, que é esse discurso de reunificar o país. Isso me parece uma coisa muito importante. A gente vem há muito tempo enfraquecido por essa polarização ou essa
exacerbação da política, e me parece positivo mesmo ter esse tipo de movimentação, ter esse tipo de iniciativa. Bem diferente do que a gente viu no governo Bolsonaro, Nossa né? Senhora. Vamos fuzilar a petralhada, esse tipo de coisa que só contribui para dividir um país que no final é uma coisa só, né? No final, é importante afirmar coisas óbvias, né, Simas? Desculpa te interromper, Claro, já te interrompendo. Coisas muito óbvias do tipo, só havia um polo de extremismo no Brasil, né? O do governo anterior. Nunca que Lula e o PT foram extremistas, a não ser na visão da própria extrema-direita alucinada, claro, né? E aí o Lula, na entrevista, ele comenta a questão das fake news. E como o Bolsonaro e o governo dele eram puro ódio e disseminação de fake news. E, convenhamos, a Agência aos Fatos, que tem o mesmo nome do quadro aqui, copiou o nome do nosso quadro, a Agência aos Fatos fez um levantamento e o Bolsonaro, em 4 anos de mandato, ele fez declarações falsas ou distorcidas em mais de 6.500 ocasiões. O cara era uma metralhadora de mentiras e de distorção da realidade. Né? Dizem que ele não era bom em nada, não, ele era bom. Tá aí, nisso ele era. Pois é. E, diante disso tudo, dessa tentativa vergonhosa de golpe, era para a gente conseguir realmente promover uma reunificação do país. Os dados dos institutos de pesquisa estão mostrando que a maioria das pessoas repudiou essa tentativa vergonhosa. A Folha mostrou 90%. Pois é. Mesmo assim, a gente vê muitos analistas ainda meio titubeantes, ou mesmo lideranças meio titubeantes em condenar veementemente essa tentativa absurda. E para mim isso tem uma raiz profunda, que é um sentimento singular no Brasil, que é o antipetismo. O antipetismo é um negócio que me intriga, sabe, Davi? Porque a gente tem vários partidos no Brasil com problemas sérios, e o PT é um deles, sim, mas a gente não vê anti-PMDBismo ou MDBismo. Não, isso não existe. Anti-PLismo, anti-petismo. Até porque esses partidos não são exatamente partidos, são grupos ali, aglomerados. Perfeito, né? Mas quer dizer, o PT é visto como o único partido que tem problemas. E claro que ele tem problemas, é inegável, né, que o partido tenha problemas, mas é impressionante como isso se tornou uma coisa difundida e arraigada na sociedade brasileira, a ponto da pessoa dizer, eu detesto o Bolsonaro, mas o PT não dá. Quer dizer, por quê? O que há de tão profundo? Eu acho que quem explica isso muito bem é um sociólogo extremamente polêmico, que é o Gessé de Souza. O Gessé de Souza, naquele livro A Elite do Atraso, e também no Subcidadania Brasileira, que são 2 livros bem interessantes. Ambos vão aparecer agora aqui na tela. Ele vai falar sobre como o Brasil é fundado na escravidão. A escravidão aqui foi generalizada, a escravidão aqui foi longeva, foi um dos últimos países em que a escravidão efetivamente foi abolida, e isso moldou a sociedade brasileira. Só que com o passar dos anos, a ideia de que a gente tem uma sociedade dividida entre escravos e não escravos foi ficando intolerável. Intolerante não, intolerável. Quer dizer, hoje alguém dizer eu não gosto daquelas pessoas porque elas são negras, pega mal, inclusive é crime. E o que então a gente vê surgir? Uma justificativa supostamente cultural contra um determinado grupo. Então o meu grupo pertence ao grupo virtuoso, culto, e o resto é o PT, é o pobre, é a petralhada, é o mortadela, né? A esquerdalha. Quer dizer, é uma forma mascarada de ser racista, de dizer eu não pertenço àquilo. Vídeo incômodo, inclusive de alguns críticos aí, como o filósofo Luiz Felipe Pondé, ao entrar num aeroporto e dizer que o aeroporto virou uma rodoviária. O que é isso? Eu estou convivendo com aquela sub-raça de pessoas que eu achava que não eram dignas de dividir espaço comigo. Por isso que um dos livros chama Subcidadania Brasileira. E um elitismo profundo. Elitismo profundo, só que ele é travestido aí de uma aversão à corrupção ou a um grupo específico ou um partido político, que é o PT. Ou seja, está apontando que se fosse um presidente, ainda que de centro-direita, que tivesse vencido as eleições, a condenação do que aconteceu em Brasília teria sido muito mais forte. Pelo amor. E englobando todos os setores, né, para além da mídia, que está sim condenando. Né? Perfeito, perfeito. Mas mesmo muita gente na mídia, quando condena com uma ressalva. Mas o Lula, mas não tem mais. Isso é grave. E se espera que realmente, se fosse alguém de direita, de centro, a mesma reação houvesse dentro dos outros setores também da esquerda. Sim.
E aí eu também achei interessante, Simas, apontando já no sentido do que você colocou, né, lembrando do Gessé de Souza, da elite do atraso, como o Lula, na entrevista mais para o final, ele toca na questão social, né? Na questão da fome. Se eu não estiver muito enganado, é quando a Natuza levanta o tópico do teto de gastos, né? Da lei de teto de gastos. Que o Lula é reticente em relação a isso, já disse que acha um problema, e aí o mercado, essa entidade metafísica estranha, outra ficção enorme, reage tão, né, de forma tão preocupada quando o Lula fala que o pobre tem que entrar no orçamento. Nós vamos colocar o pobre no orçamento do Estado e vamos colocar o rico no imposto de renda. Essa frase eu acho que resume essa posição. E aí na entrevista, enfim, apareceu um presidente com a visão progressista. Quando ele toca na questão social, que você nem ouvia falar no governo Bolsonaro, apareceu a visão progressista. Né? Nesse ponto eu acho que ele vai para um caminho muito acertado, porque essa ideia de você ter políticas redistributivas, de você taxar parte da população mais rica para ajudar a financiar o desenvolvimento do país, é uma ideia que está cada vez mais aceita na sociedade brasileira, né? Então, já que eu falei do Gessé de Souza, eu queria pontuar também que me agradou muito a menção que o Lula faz à questão da distribuição de renda, as questões sociais em geral, sabe? Que a gente vê em alguns governos isso nem está presente, como no anterior, ou está lá em segundo plano. E ele dá uma ênfase muito grande a isso, ao combate da desigualdade, a ideia de que é possível melhorar a vida do pobre sem necessariamente prejudicar a vida do rico, pelo contrário. Sim. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Isso é muito presente no discurso do Lula, né? Que é a cara do PT atual. Estou falando atual em comparação com o PT lá tal como ele nasce, né? Claro. Hoje um partido muito mais claramente social-democrata. Né? Longe de essa perspectiva. Vamos tentar ser bem didático aqui, né? De que os ricos, a elite, podem sim ganhar dinheiro, mas haverá um foco no social também. Né? Eles precisam saber, o andar de cima precisa saber que o governo vai olhar para baixo para as populações mais vulneráveis. Exato. Disso. E aí aparece um governante de esquerda. Nesse ponto muito acertado. E aí sim, mas eu achei muito interessante que também no fim da entrevista, mais para o fim, ele comenta quando a Natuza pergunta sobre a questão da extrema-direita em escala internacional. Que o Lula acertadamente aponta que sim, é um fenômeno internacional e que por isso precisa ser combatido em escala mundial. Ele vai até visitar o Biden, né, em breve, e diz que vai conversar sobre isso. Cita o primeiro-ministro grego sobre a questão da extrema-direita na Grécia, que é muito similar, porque esse fenômeno é realmente parecido no mundo todo. É verdade. E aí o Lula aponta como não adianta a gente querer defender a democracia e o Estado democrático de direito sem justamente observar os direitos econômicos e sociais. Exatamente. Né? E aí numa sacada bem esperta do Lula, mostrando a maturidade que ele está, né, do ponto de vista político, o auge da maturidade política do Lula, não que ele já não fosse muito, né, experiente na área, mas está absolutamente no auge da sua visão sobre essas questões todas. E aí ele atrela direitos humanos de primeira geração aos de segunda geração. Rapidamente, o que é isso, Simas? Direitos humanos de primeira geração são os direitos civis e políticos. E os de segunda geração, os econômicos, sociais e culturais. O que o Lula aponta, com outras palavras, é claro, mas ele aponta na entrevista que sem observarmos os segundos, os econômicos e sociais principalmente, não teremos os primeiros. Então o direito à liberdade de expressão, o direito à vida, esses são direitos super importantes, o direito ao voto, mas é muito importante também que o cidadão tenha acesso, né, ao que comer, a uma saúde de qualidade, à saúde, à educação de qualidade, a condições básicas de existência. Perfeito. Muito bem pontuado isso na fala dele mesmo. E aí a questão da extrema-direita não tem como, a gente vai ter que voltar a isso no outro vídeo. Esse tema, infelizmente, esse tema vai longe. Esse vai longe. Mas sobre esse tópico da entrevista do Lula, você teria algo a acrescentar? Especificamente só a questão dos direitos humanos que você mencionou, porque agora temos um monte de bolsonaristas presos, experimentando as prisões brasileiras, e eu espero que eles sejam tratados com humanidade, eu espero que os direitos humanos valham para eles também, eles aprendam uma liçãozinha. Aliás, eles têm exigido, né, o pilar dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana, que ela seja observada. Tá aí, tá servindo como lição para eles pararem de criticar os direitos humanos e entenderem que isso é tão importante nas sociedades modernas. É ou não é? Perfeito.
E sim, os direitos humanos são universais, então eles têm direito sim, apesar de terem cometido crime. É disso que se trata. Exato. Isso é um país civilizado que segue o básico dos direitos humanos. Exato. A mais bela invenção dessa espécie para si mesmo. Com certeza, ou não é, Simas? muito bem colocado. Aí está aqui o camaradinha Tito, pra gente encerrar, que vai te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e principalmente, deixe seu comentário aí. O que você achou da entrevista do Lula? E sobre os nossos comentários aqui, nosso principal papel é, além de transferir algum conhecimento, instigar o debate. Assim todo mundo aprende junto. É ou não é assim, Simas? É isso mesmo, para isso que estamos aqui. Beleza. Então até a próxima, galerinha.